Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13, o Tabernáculo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença buscando a Tua face e a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente, dá-nos o entendimento da mensagem revelada em Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, porque Tu és o nosso Pai. E nós somos filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo. A Ti toda a glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tabernáculo. O verso áureo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Êxodo 40, versos 34 e 38. Era um constante milagre, era uma constante presença do Senhor, a presença do Senhor na nuvem durante o dia, a presença do Senhor na coluna de fogo durante a noite. Queridos, Deus mandou construir o tabernáculo para manifestar a sua presença com o seu povo. Deus anseia estar presente na sua vida, fazer parte da sua vida. Por isso Jesus enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós, vivesse em nós, chamando-nos de templos do Espírito Santo. A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. No Jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus porque seu pecado os fez temer, ou seja, sentiram medo de Deus. O pecado faz com que as pessoas tenham medo de Deus e esse medo distorce nossa visão do seu caráter. A boa notícia é que Deus dá o primeiro passo para superar esse abismo. Por sua iniciativa, Deus repara a separação e restaura o relacionamento rompido. Ele chama o pecador de volta para si, dizendo: onde está? Adão, onde estás? Gênesis 3, 9. Assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Quando as pessoas são atraídas a Deus e se convencem do seu amor altruísta para com elas, podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é para o seu próprio bem. O santuário mostrava que Deus está próximo. Deus está presente com a humanidade e revela grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. O santuário é uma prova da salvação pela graça, pela fé no sangue do Cordeiro. Todo o Antigo Testamento mostra a salvação pela graça, pela fé. Desde o Jardim do Éden foi morto um cordeiro. E nos serviços do santuário terrestre, instituído por ordem de Deus, foi ali provado, foi evidente a salvação pela graça, pela fé no sangue do Cordeiro. E assim é hoje ainda. A sua e a minha salvação dependem, estão centralizadas no sangue do Cordeiro, que já foi derramado na cruz. Jesus Cristo é o nosso remidor. Aleluia! Na parte de domingo, o sábado do Senhor. Os que são contra a observância do sábado costumam afirmar, de forma errada, que ele se destinava apenas para os judeus. Na verdade, esse dia foi santificado lá no Jardim do Éden, como você pode ver claramente em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vamos ver os versos 1 até o verso 3. Lá no Jardim do Éden não existia nenhum judeu. Lá estava Deus, Adão e Eva. E Deus instituiu o sábado. Já está na primeira página da Bíblia. Deus disse
em Gênesis 2, 1 a 3, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Claro, convincente, irrefutável, é o que Deus está falando em sua palavra. Meu querido irmão, além disso, muitos dizem, os que não querem guardar os mandamentos de Deus, dizem de forma errada que o sábado foi dado para os judeus pela primeira vez no Sinai. Não. Antes do Sinai, Deus já exigia a guarda do sábado. Isto está claramente revelado em Êxodo capítulo 16. A experiência de Êxodo capítulo 16 antecede a dádiva dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Esta dádiva dos 10 mandamentos está registrado aqui no capítulo 20 de Êxodo, mas no capítulo 16, Deus nos conta a história do maná. Aqui no capítulo 16 mostra que o maná caía diariamente, menos no sábado, e que eles não poderiam guardar o maná de um dia para o outro porque cheirava mal e criava bichos. Eles deveriam colher somente a porção que eles iam comer no dia. Porém, no 6º dia, ou seja, na sexta-feira, acontecia um milagre. Caía maná em dobro. Isso está aqui em Êxodo capítulo 16. Vocês podem ler o capítulo todo 16 de Êxodo. Mostra que no 6º dia caía maná em dobro. Isto quer dizer que Deus dá a comida do sábado já na sexta-feira. Na sexta-feira, Deus providencia a comida do sábado. O que eu como no sábado é milagres de Deus, é dádiva de Deus. Na sexta-feira caía maná em dobro, outro milagre. Aquilo que eles guardavam da sexta para o sábado não criava bicho, não cheirava mal. Outro milagre. No 7º dia não caía maná nenhum. Meu querido irmão, 3 milagres mostrando qual era o sábado e quão santo é o dia do Senhor. Esta experiência de Êxodo 16 mostra para você que é filho e filha de Deus, sincero de coração, que Deus valoriza, Deus quer que você santifique o dia do Senhor, o 7º dia, o santo sábado. Que verdade foi reforçada ao povo de Deus quando o tabernáculo foi construído? Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 35 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. Aqui diz: Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor, todo aquele que fizer obra, nele morrerá. Era uma teocracia, um governo de Deus. Então, naquele tempo, trabalhar no sábado era pena de morte. Meu querido irmão, hoje Deus pensa da mesma forma. Só que o governo que o povo de Deus hoje vive são governos diferentes espalhados por toda a face da terra. Mas aqueles que continuarem trabalhando aos sábados finalmente vão morrer no juízo final. Queridos, Deus não muda. Deus exige obediência. Deus dá a salvação de graça, a salvação pelo sangue do Cordeiro. Mas todos os salvos pelo sangue do Cordeiro, Deus faz uma aliança com eles, de obediência aos seus mandamentos. E um dos mandamentos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Portanto, a salvação é pela fé e pela graça, mas os salvos têm prazer em viver na obediência a Deus. Verso 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Por quê? Porque ali, em Êxodo capítulo 16, Deus disse claramente: aquilo que você quiser cozinhar, você tem que cozinhar na sexta-feira. Aquilo que você quiser assar, você tem que assar na sexta-feira e colocar à parte para comer no sábado. Em outras palavras, tudo que tiver que ser cozido ou assado, devemos fazer na sexta-feira e guardar para o sábado. Por isso Deus está dizendo aqui: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado.
O sábado e a sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus, quem Ele é e quais as suas obras poderosas. O sábado nos lembra dos seus atos da criação e salvação, direcionando o nosso foco para o Senhor que deseja habitar com o seu povo. Assim, o sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. O sábado da igreja do Antigo Testamento transmite uma mensagem que possui vários elementos. Podemos resumir sua essência em 5 pontos cruciais. Primeiro, Deus é o Criador. Isso é o que a Bíblia relata, e o sábado mostra Deus como Criador, porque é o memorial da criação. A Bíblia começa com a proclamação dessa verdade impressionante. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O memorial vívido da criação divina é o sábado. Gênesis 2:1-3. E também Êxodo capítulo 20, versos 8-11. Todas as outras verdades bíblicas têm como base o fato de que Deus é o nosso Criador. Repito, todas as outras verdades da Bíblia estão dependendo desta verdade que está declarada já na primeira página da Bíblia, de que Deus é o Criador. Quem não crê em Deus como Criador, ou seja, quem não é criacionista, quem não crê na semana da criação de Gênesis capítulo 1, não pode se chamar cristão, porque o cristianismo está fundamentado na verdade de que Deus é o Criador. Número 2, o Messias virá. A verdade revelada em todos os serviços e cerimônias do santuário da terra era de que o Messias viria. Todos aqueles cordeirinhos, os animais que eram mortos, eram sombra, eram ilustração, tipificavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia viria. Essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, cumprindo a profecia de Gênesis 3:15. Número 3, Deus estabelecerá o seu reino eterno. As verdades do santuário e as verdades contidas no sábado mostram que Deus estabelecerá o seu reino eterno. O sábado é uma prévia de como será esse reino de Deus. Número 4, a salvação vem do Senhor. Você não se salva a si mesmo, é Deus quem salva você. É Deus que faz por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. É Deus que perdoa o seu pecado, é Deus que dá para você o arrependimento, é Deus que nos lava, nos purifica, e é o Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós, fazendo com que o Espírito Santo habite em nós e nos santifique, habilitando-nos para a obediência. Porque sem a habitação do Espírito Santo em nós, não teremos condições de obedecer. A salvação vem do Senhor inteiramente. Não existe salvação pelas obras. Desde o Éden até hoje, a salvação é unicamente pela fé no sangue de Jesus. O povo de Deus testifica que Deus é o seu Salvador Redentor e que a salvação vem como resultado da sua graça e somente dela. Quinto ponto, Deus é o juiz supremo. Existe um juízo. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus de tudo que falamos, pensamos e agimos. Isto está em Eclesiastes capítulo 12. Ali diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, mesmo as encobertas. Deus há de trazer a juízo. Então a verdade bíblica revelada em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, está dizendo que haverá o quê? Um juízo. E a norma do juízo é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Meu querido irmão, os que persistentemente desafiam e negam ao Senhor, não o reconhecem como Criador e Salvador, não terão um futuro eterno. Eles serão queimados no lago de fogo e enxofre. Não terão vida eterna. A vida eterna pertence aos filhos e filhas de Deus. O sábado do Senhor é uma marca que distingue, é uma marca característica do povo de Deus na terra. É o selo do Deus vivo. É o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo.
Como diz Ezequiel capítulo 20, verso 12. Eis que lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. É o sinal que Deus colocou entre ele e você. Cristo nos salva pelo seu sangue, para quê? Não para continuarmos no pecado, e sim para vivermos uma vida de obediência. E o Espírito Santo implanta em você o espírito de obediência aos mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, oferta e o Espírito. Vamos ler agora Êxodo capítulo 35, os versos 4 em diante. Que lições importantes esses textos apresentam para nós hoje? Aqui diz, a partir do verso 4, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomem do que vocês têm uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de teixugos, madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus vasos, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus vasos, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar de incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar de holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, e o verso 18, as estacas do tabernáculo, número 19, os vestidos do ministério para ministrar no santuário. Deus pediu ao povo que doasse tudo o que eles receberam dos egípcios. Eles saíram do Egito ricos, cheios de ouro, prata, pedras preciosas, tecidos, carmesim. Queridos, Deus exigiu que eles fizessem as doações para a construção do tabernáculo. E aqui diz o capítulo 35 e o verso 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. O Espírito Santo de Deus encheu Bezaleel de sabedoria para trabalhar em todo artifício. E aqui diz o verso 35, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão fazendo toda a obra e inventando invenções. Deus chama, Deus provê os recursos e Deus capacita, dando sabedoria. Assim foi no passado e assim é hoje. Deus chama você, meu querido irmão. Deus provê os recursos e Deus também derrama o Espírito Santo, habilitando-o com dons dados para a edificação da sua igreja. Que lições importantes nós aprendemos aqui, porque Deus é quem faz tudo em todos. E ainda no capítulo 36, 1 a 7, está dizendo, e assim obraram Bezaleel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria. E o verso 5, e falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais,
porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Meu querido irmão, eles trouxeram tanto que Moisés teve que dizer: não precisam trazer mais, já temos o suficiente. O povo trazia muito mais do que era necessário, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Êxodo 36, verso 7. Pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou, Deus capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. O Senhor encheu Bezaleel, Aholiabe e outras pessoas do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Era um projeto gigantesco e tinha que ser realizado exatamente de acordo com o modelo que Deus havia mostrado para Moisés. O dom do Espírito Santo estava relacionado a coisas úteis. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que os dons do Espírito Santo são dados para aquilo que é útil. 1 Coríntios 12, 7. Deus não dá dons do Espírito Santo para coisas inúteis. Os dons são dados para a edificação da igreja. Naquele tempo, o dom do Espírito Santo preparou, capacitou estes homens para fazerem coisas para Deus no tabernáculo. Precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Por isso eles foram cheios do Espírito Santo. E hoje, por que Deus nos enche do Espírito Santo e nos dá dons? Para edificar a igreja. Dons são dados para fins proveitosos. 1 Coríntios 12, verso 7. Quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Você pode pensar: bom, eu não recebi dom nenhum. Deus está disposto a dar os dons do Espírito Santo para cada filho e filha resgatados, comprados pelo sangue de Jesus. Não somente Deus quer dar dons do Espírito Santo para você edificar a igreja de Deus, como também Deus quer reproduzir em você o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele vem antes do dom do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e vamos ver então o verso 22 e 23. Eu disse, o fruto do Espírito Santo deve preceder os dons do Espírito Santo. Porque se uma pessoa que não tem o fruto do Espírito Santo receber os dons do Espírito Santo, ele vai se envaidecer, ele vai usar de forma errada o dom do Espírito Santo. Por isso, a primeira coisa que Jesus quer fazer na sua vida, você que foi batizado, você nasceu da água e do Espírito, você precisa reproduzir na sua vida o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo são os traços de caráter de Jesus, que são comunicados a você através do Espírito Santo. Quais são esses traços de caráter de Jesus que o Espírito Santo quer comunicar para você? Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Deus quer implantar em você estes traços de caráter que são de Jesus. Por isso o Espírito Santo coloca em você a mente de Jesus, o caráter de Jesus. E uma vez que você recebe o fruto do Espírito Santo, você recebeu Jesus Cristo na sua vida e o Espírito Santo está implantando em você a mente de Jesus. Então o Espírito Santo dará também para você dons do Espírito Santo para serem exercidos para a edificação da igreja. Aleluia! Na parte de terça-feira, o tabernáculo é construído. E quando você lê sobre a construção do tabernáculo, você percebe que Deus, o nosso Deus, é um Deus de detalhes. Dê uma olhada rápida aqui em Êxodo capítulo 36. Eu já li cuidadosamente Êxodo capítulo 36 e também o capítulo 37 e 38. Mas agora nós vamos olhar rapidamente, fazendo um resumo destes capítulos 36, 37, 38 e 39.
para ver aqui os detalhes da construção do tabernáculo. Aqui o capítulo 36, verso 8 em diante, fala que assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de azul e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. As cortinas mediam 28 côvados por 4, ou seja, 14 metros por 2 metros. Cortinas de 14 por 2. Este era o tamanho das cortinas, à medida que está em côvados. Imagine que o côvado é meio metro. Então, 28 côvados seriam 14 metros por 2 metros. Este era o tamanho das cortinas. E aqui diz o verso 13, também fez colchetes, 50 colchetes de ouro. Todo colchete usado ali na parte interna do tabernáculo eram colchetes de ouro. Colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma à outra, e também foi feito assim um tabernáculo. Verso 14, fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, e 11 cortinas as fez. E aqui o verso 19, fez também para a tenda uma cortina de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. As tábuas eram revestidas de ouro. E diz o verso 34, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. E então Deus fez o véu que separava o lugar santo do santíssimo, e fez as colunas. Verso 36, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e fez colchetes de ouro. E agora fala sobre a arca da aliança, aquela caixa de madeira de cetim, coberta de ouro por dentro e por fora, onde Deus mandou Moisés colocar os 10 mandamentos dentro. Esta é a arca do concerto. Ela era pequena, eram 2 côvados e meio por 1 côvado e meio, 1 côvado de altura. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Então, queridos, aqui você vê o tamanho da arca. Você pode transformar essas medidas de côvado em metros, entendendo que 1 côvado seria meio metro. 2 côvados e meio de comprimento, então seria 1,25 m. A largura era de 1 côvado e meio. Para você entender melhor, você deve transformar os côvados em metros ou centímetros. E aqui diz que esta arca foi coberta de ouro por dentro e por fora, verso 2. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, que era o propiciatório, esta coroa de ouro ao redor da arca, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E aqui diz o verso 6, falando sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Fez também 2 querubins de ouro sobre o propiciatório de um lado, e outro lado da arca existiam 2 anjos querubins. E ainda no verso 10 fala sobre a mesa, que Deus mandou construir, a mesa que receberia os pães, os 12 pães da proposição. Esta mesa media 2 côvados por 1,5 de altura. Fez também o castiçal, verso 17, fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores da mesma peça, o castiçal com 7 lâmpadas. E o verso 25 diz, e fez também o altar de incenso. Tem o altar de holocausto que ficava no pátio, e tem o altar de incenso que estava no lugar santo. O altar de incenso era de madeira de cetim, diz o verso 25, e de 1 côvado era o seu comprimento, ou seja, meio metro, e de 1 côvado era a sua largura. Ele era quadrado, de 1 côvado de comprimento por 1 côvado de largura, portanto, meio metro por meio metro, e de 2 côvados a sua altura, 1 metro de altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-os de ouro puro. Então, o altar de incenso no lugar santo era de madeira revestida todinha de ouro.
E aqui fala no capítulo 38 o altar do holocausto, que ficava no pátio. Este altar do holocausto era de 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento, era quadrado por 3 côvados de altura. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E o verso 8 fala também, fez a pia de cobre. Entre o altar de holocausto e o lugar santo existia ali no pátio a pia, feita de cobre. O pátio, ele media 100 côvados por 50, ou seja, 50 metros por 25, 50 metros de comprimento por 25 de largura. Este era o tamanho do pátio, todo cercado por cortinas. No capítulo 39, nós lemos sobre as vestes dos sacerdotes. Deus deu orientações com detalhes de como a veste dos sacerdotes e do sumo sacerdote deveriam ser fabricadas. Capítulo 39, verso 1 diz: assim fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E aqui diz o verso 5 que tinha um cinto de artifício do éfode, e o verso 7 também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel. Então tinha o nome das 12 tribos de Israel nessas pedras engastadas em ouro. E aqui diz o verso 8, e fez também o peitoral de obra do artífice, como a obra do éfode de ouro. Então existia o peitoral que o sumo sacerdote usava. E aqui diz o verso 9, quadrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. O peitoral tinha quais pedras? Uma ordem era feita de sárdia, topázio e carbúnculo, a segunda ordem era feita de esmeralda, safira e diamante, e então a terceira ordem era feita de jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem era feita de turquesa, sardônica e de jaspe. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Este era o peitoral. Meu querido irmão, aqui no capítulo 39, verso 30, diz: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Na fronte do sacerdote, do sumo sacerdote, estava esta coroa, a folha da coroa da santidade de ouro puro, com a inscrição Santidade ao Senhor. Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo, e as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Diversas peças foram construídas. Primeiro o tabernáculo, segundo a arca, terceiro a mesa, quarto o candelabro, quinto o altar, sexto o altar do holocausto, sétimo a bacia de bronze, oitavo o pátio e então nono o material usado no tabernáculo. Meus queridos, as cerimônias do tabernáculo expressavam virtualmente as verdades do Evangelho, ilustrando o plano da redenção divina. As diversas cerimônias retratavam, primeiro, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Número 2, como salva os que se arrependem. Número 3, qual será o destino dos ímpios? Número 4, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal, ou seja, o novo céu e a nova terra. Duas cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, eram realizadas no santuário. Uma cerimônia diária e uma cerimônia anual. No serviço diário existia a morte de 2 cordeiros. É o contínuo sacrifício, um cordeirinho que morria às 9 da manhã, outro cordeiro que morria às 3 da tarde. Este era o serviço diário do sacerdote. Mas existia o serviço anual, que era no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, o dia do juízo. O perdão era dado diariamente
pelo sacrifício feito do cordeiro da manhã e do cordeiro da tarde, estava Deus provendo perdão para todo o povo de Israel. Diariamente o perdão era provido. Mas, queridos, uma vez por ano era o dia do juízo. Deus tem o juízo celestial. O juízo celestial está tipificado pelo juízo que existia no dia da expiação, dia 10 do 7º mês, chamado de purificação do santuário. O serviço anual ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse problema, garantindo uma eternidade livre do mal. Esse ministério de duas fases se cumpre no ministério de Cristo lá no santuário do céu, em duas etapas, no santuário celestial, onde ele efetua a obra de Deus em nosso favor. Quando Jesus subiu ao céu, ele inaugurou o santuário celestial no dia do Pentecostes e iniciou ali o ministério no lugar santo, sendo intercessor, mediador nosso. Esta é a primeira fase no santuário celestial. Mas a segunda fase começou em 1844, o dia da purificação do santuário celestial. O juízo celestial começou em 1844, como a profecia de Daniel 8,14 indica de forma matemática e exata. A profecia dos 2.300 anos, que acabaram em 1844, mostra que a purificação do santuário celestial, o dia do juízo celestial, começou ali em 1844, começando pelo juízo dos mortos. Portanto, meu querido irmão, as duas fases no ministério do santuário da terra, o serviço diário e o serviço anual, eram profecias. Os serviços diários apontavam para a intercessão contínua de Jesus Cristo no lugar santo do santuário celestial. E o serviço anual, o dia da purificação do santuário, indicava o juízo celestial, que começou em 1844. Queridos, o santuário da terra era uma representação do plano da salvação. As próprias festas do santuário da terra, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação no dia 10 do 7º mês e, finalmente, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, que durava 7 dias. Estas 7 festas eram proféticas, eram profecias apontando para o ministério de Jesus Cristo, que morreu exatamente no dia da Páscoa, que ressuscitou exatamente no dia das primícias, que inaugurou o santuário celestial exatamente no dia do Pentecostes. Queridos, e iniciou a purificação do santuário celestial, o juízo celestial, exatamente no dia 10 do 7º mês do ano 1844, conforme mostra a profecia de Daniel 8,14, os 2.300 anos. E a última festa, que é a festa da colheita, que dura 7 dias, é uma profecia da volta de Jesus para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu numa viagem espacial de 7 dias. Aleluia! Aleluia! Na parte de quarta-feira, a presença de Deus no tabernáculo. O mais importante em todo o tabernáculo não eram os móveis, não eram os utensílios, não eram as cerimônias. O mais importante de tudo era a presença de Deus no tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz para Moisés: me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É a presença de Deus que fazia tudo aquilo ter sentido. Meu querido irmão, Deus quer habitar com o seu povo. Por isso, quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo para que ele habite em vocês, para que eles fiquem com vocês. O Espírito Santo é o Deus presente na terra. O Espírito Santo habita em você e eu somos templos do Espírito Santo. A presença de Deus no tabernáculo. Aqui lemos em Êxodo capítulo 40, como os israelitas perceberam a presença de Deus. Ali estava a presença de Deus na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, e no Shekinah, que brilhava em cima da arca do concerto no lugar santíssimo, no meio dos 2 anjos querubins. O Shekinah, a glória de Deus sobrenatural, se manifestava, a presença de Deus.
No capítulo 40 de Êxodo diz, no primeiro mês, verso 2, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E aqui vem a orientação no capítulo 40, como Moisés deveria montar o tabernáculo, peça por peça, utensílio por utensílio. E depois de tudo montado, tudo que estava no pátio foi montado, tudo que pertencia ao lugar santo foi montado, o candeeiro com 7 lâmpadas, o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição, e então foi colocada a cortina separando o lugar santo do santíssimo, e então foi colocada a arca do concerto com os 10 mandamentos no lugar santíssimo. Queridos, depois de tudo montado, veja o que Deus pediu para Moisés fazer. Capítulo 40, verso 9. E tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo. Depois de tudo montado, antes de começarem a oficiar, antes dos sacerdotes começarem a trabalhar no tabernáculo, ele tinha que ser ungido, peça por peça, compartimento por compartimento, deveria ser ungido com óleo santo. Por isso, Êxodo capítulo 40, verso 9 diz, então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, tudo. E o santificarás com todos os seus vasos, será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Queridos, isto foi uma profecia também. O santuário celestial tinha que ser ungido antes de ser usado. Por isso, Jesus, ao ressuscitar, subiu ao céu no dia das primícias e depois de apresentar as primícias diante do Pai, retornou e ficou 40 dias na terra com os discípulos. E então, após esses 40 dias, subiu ao céu e ele pediu que os discípulos esperassem mais 10 dias, até que o santuário celestial fosse inaugurado e Jesus Cristo fosse entronizado no santuário celestial. E Jesus, então, ungiu o santuário celestial ao completarem-se 50 dias após a sua ressurreição. Exatamente no dia do Pentecostes, foi feita a unção do santuário celestial. Cristo foi ali entronizado e ele recebeu todo o poder. A profecia que ele fez, todo o poder me é dado no céu e na terra, se cumpriu ali e ele enviou o Espírito Santo. Agora, então, a partir do dia do Pentecostes, Jesus Cristo começou a oficiar como sacerdote, como mediador e intercessor nosso. O santuário celestial estava em pleno funcionamento. Queridos, o santuário da terra era uma maquete do santuário celestial, era uma ilustração do plano da salvação. E todas as cerimônias e todas as 7 festas do santuário da terra, tudo se cumpre no ministério de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 40 de Êxodo diz que depois que Moisés ungiu tudo, o que aconteceu? Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus se manifestou. Deus manifestou a sua presença, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. A presença de Deus se manifestou. O mais importante em todo o santuário da terra era a presença de Deus. O mais importante no santuário celestial é a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo como nosso Salvador, a presença do Pai no Santíssimo assentado sobre o trono, a presença de Deus. E, meu querido irmão, a presença do Espírito Santo na sua vida. Deus, no novo concerto, na nova aliança do Novo Testamento, Deus marca a sua presença em você, derramando o Espírito Santo para que habite em você. O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é a sua santidade, é o seu caráter. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória do Shekinah. Somente na inauguração do tabernáculo, Moisés pôde entrar no lugar santíssimo. Preste atenção, somente no dia da inauguração do tabernáculo terrestre.
Quando Moisés fez a unção de tudo, ele ungiu também o Santíssimo, ungiu também a arca do concerto. Foi a única vez que ele entrou no Santíssimo. Dali para frente, ele não entrou mais no Santíssimo, porque era o sumo sacerdote que deveria entrar uma vez por ano no Santíssimo. Meu querido irmão, nós deveremos experimentar a presença de Deus na nossa vida. Deus quer que você seja a habitação do Espírito Santo, meu querido irmão. O Espírito Santo quer viver em você, torná-lo santo, porque Deus é santo. Dar para você o fruto do Espírito Santo, mas dar para você também os dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jesus fez sua tenda com a humanidade. Meu querido irmão, Jesus veio viver, marcar presença divina entre nós. João capítulo 1 mostra que o verbo, que é Jesus, é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. E no capítulo 1 de João, verso 14, diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Queridos, Jesus Cristo veio fazer habitação entre nós. Ele viveu 33 anos na terra, e subiu ao céu, e mandou o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, ele, Jesus, continue vivendo em você. O Espírito Santo vivendo em mim é Jesus vivendo em mim, porque ele implanta em nós a mente de Jesus. A encarnação de Jesus é um mistério, bem como uma ciência que os redimidos estudarão por toda a eternidade. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si o corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta. Ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto, enquanto viajavam para a terra prometida. Durante a sua encarnação de 33 anos na terra, Jesus armou seu tabernáculo com a humanidade. Que privilégio indescritível! O Deus eterno desceu até nós como um de nós para nos garantir que ele realmente é Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23. Em Mateus 18:20, Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará no meio deles. Jesus quer marcar presença. Como? Através do Espírito Santo. Com o corpo humano que Jesus preferiu manter por toda a eternidade, ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo enviado por Jesus Cristo pode estar presente com todos os crentes, em todos os lugares, em todas as igrejas. Através do Espírito Santo, Jesus está presente com você. Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer marcar presença na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Você precisa abrir a porta para Jesus. Para quem Jesus está enviando esta mensagem? Não foi para Éfeso, não foi para Esmirna, não foi para Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia. É para o povo de Laodiceia. Jesus quer entrar na sua vida, meu irmão. Não deixe Jesus fora da sua vida. Ele está à porta e ele bate, pede entrada, porque ele quer cear com você, quer ter amizade íntima com você. Receba Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, verso 1-3, diz que Jesus Cristo vai trazer o tabernáculo celestial, o santuário celestial, que é a Nova Jerusalém. Qual é a prova de que o tabernáculo celestial é a Nova Jerusalém? A própria Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 21, abra sua Bíblia. Aqui no capítulo 21 diz que este santuário celestial, o tabernáculo de Deus que está no céu, vai descer à terra e vai estar conosco por toda a eternidade. A Nova Jerusalém é a capital da nova terra. Habitará conosco Deus o Pai. Ali estará o trono do Deus Pai, ali estará o trono do seu Filho Jesus Cristo por toda a eternidade, habitando conosco. Aleluia! Leia Apocalipse 21, verso 1-3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. É Deus que está dizendo que a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, é o santuário celestial que desce para a terra no final dos 1000 anos. Os 1000 anos estão em Apocalipse 20. E a descida da nova Jerusalém está no capítulo 21. E a voz que João ouviu dizia, verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O que é mais importante? O que sempre foi importante? A presença de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus marcava presença conversando diariamente com Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecaram, Deus marcou presença buscando: Adão, Adão, onde você está? Deus quer marcar a presença dele com você, na sua vida, derramando o Espírito Santo sobre você. E na eternidade, no novo céu e na nova terra, Deus vai marcar presença, porque ele habitará aqui no planeta Terra. A nova Jerusalém vai descer do céu. E nela está o trono do Pai e o trono do Filho, diz o capítulo 22. Veja aí o capítulo 22, vemos então o verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de quem? Do Pai, de Deus, o Pai, e do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e os seus servos o servirão. Você é o servo de Deus, você, filha de Deus, é serva de Deus, e nós estaremos diante de Deus de sábado em sábado. Isaías 66, verso 22 e 23. Abra sua Bíblia, Isaías 66, e os versos 22 e 23. Menciona que Deus estará habitando na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém será o local de encontro. O santuário da terra era um lugar de encontro de Deus com seu povo. E a Nova Jerusalém será também um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Por quê? Porque nós vamos vir à Nova Jerusalém uma vez por mês e uma vez por semana. Na lua nova, teremos uma festa para comer do fruto da árvore da vida na Nova Jerusalém, que estará na terra. Vamos comer do fruto da árvore da vida, que está plantada de uma margem e a outra margem do rio da água da vida que procede do trono de Deus. Exatamente como diz Apocalipse 22, 1 a 3. Ali menciona isso. Meu querido irmão, nós vamos comer do fruto da árvore da vida uma vez por mês. Quando? Na festa da lua nova. Aqui diz no capítulo 66 de Isaías, verso 22. Porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Quando? Verso 23. E será que de uma lua nova a outra, ou seja, mensal, para comer do fruto da árvore da vida. E qual é a outra reunião? E desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. A Nova Jerusalém é um ponto de encontro, porque é o santuário de Deus que vai descer do céu. E nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado. E vamos comer da árvore da vida de lua nova em lua nova. Meu querido irmão, esse presente Deus está preparando para você. Que você abra o seu coração, que você receba Jesus Cristo na sua vida, que você seja batizado pelo Espírito Santo, tornando-se morada do Espírito Santo. É o meu desejo. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela promessa de que o Senhor marcará a presença tua, eterna, conosco, através da Nova Jerusalém, aqui, sendo a capital da nova terra. E o trono do Deus Pai e do Filho estarão ali, na Nova Jerusalém, onde será um ponto de encontro entre nós e o nosso Deus. Bendito seja Deus. Que Deus derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, marcando presença na nossa vida, preparando-nos para esta presença eterna contigo na nova terra. Ó, meu querido Jesus, muito obrigado por essas promessas preciosas. Fica conosco, fica com os meus irmãos,
pois é em teu nome, Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, minha irmã, a paz que vem de Jesus. Amém.